Boa tarde. Com a autorização da Sra. Ministra da Coesão Territorial, professora doutora Ana Abrunhosa, damos início à cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação Transfronteiriça da Comunidade de Trabalho Euro-Região Alentejo, Algarve, Andaluzia, entre as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional das Regiões do Algarve e do Alentejo e a Junta da Andaluzia. Começamos esta sessão com a apresentação do vídeo de apresentação da Euro-Região. Dois povos unidos por um rio, unidos por uma mesma forma de entender a vida, por um património comum, unidos por um futuro em conjunto. A Euro-Região Alentejo-Algarve-Andaluzia é a porta sudoeste da Europa e uma realidade social e económica que une mais de 9 milhões de pessoas nas margens do Guadiana. Esta plataforma de impulso e coesão tem como objetivo vincular projetos empresariais e científicos, criar e melhorar as infraestruturas que nos unem, fomentar um turismo sustentável e de qualidade e desenvolver a economia relacionada com o crescimento azul, onde a Euro-Região exerce uma liderança continental na indústria relacionada com os mares e oceanos. O novo impulso passa por conectar de forma sustentável os nossos povos, empresas, projetos tecnológicos, científicos e sociais de vanguarda. Partilhamos um passado, um ambiente natural único e um património cultural milenar. Viajamos juntos com um roteiro comum até ao futuro. Olhamos para um horizonte de progresso, estreitando laços e forjando projetos duradouros e institucionais estáveis. Escrevemos o futuro juntos, em espanhol e em português. E é próspero. Para dar as boas-vindas, convidamos o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, professor Rogério Bacalhau, a usar da palavra. Muito boa tarde a todos. Cumprimento a Sra. Ministra da Coesão Territorial, professora doutora Ana Abrunhosa, bem-vinda mais uma vez a esta casa. Senhora Secretária de Estado da Valorização do Interior, doutora Isabel Ferreira, excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Andaluzia, doutor João Moreno, Senhor Presidente e amigo da Comissão CCDR do Algarve, doutor José Apolinário, Senhor Presidente da Comissão de Coordenação Regional do Algarve, doutor António Ceia da Silva, magnífico Reitor da Universidade do Algarve, distintos colegas presidentes de Câmara, demais autarcas e representantes dos órgãos de administração central desconcentrada, dignas autoridades policiais, forças de segurança, civis e de proteção civil, caríssimos convidados, minhas senhoras, meus senhores. Permitam que comece por afirmar a honra que sentimos por poder acolher a todos na nossa cidade em particular. A excelentíssima Senhora Ministra da Coesão Territorial, professora doutora Ana Abrunhosa, bem como o excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Andaluzia, Dr. João Moreno, a quem agradecemos a presença e todo o empenho e trabalho no estabelecimento do acordo que hoje celebraremos. Sejam bem-vindos a Faro, cidade que é, desde há longos séculos, lugar central na vida desta região. Com os fenícios, que aqui estabeleceram uma colónia no século IV a.C., ou Sónoba, como então era chamada, tornou-se um lugar de passagem de todos quantos comercializavam as muitas riquezas locais ou trazidas do exterior. Romanos, visigodos, muçulmanos, todos conquistaram esta zona e continuaram a fazer dela uma das mais importantes do sul peninsular. Arum,
designação atribuída pelos mouros e que dará origem ao nome de Faro, foi crescendo, sendo depois conquistada por Dom Afonso III em 1249, tomando o nome de Santa Maria de Faro. Com uma vida cultural e económica de significativa importância, sempre ligada ao mar e à Ria Formosa, à exploração do sal e comércio dos produtos agrícolas do interior algarvio, transforma-se numa localidade aberta ao mundo, mais ainda depois dos descobrimentos. E em 1540 é elevada à cidade por Dom João III, passando a ser, pouco tempo depois, em 1577, a sede do Bispado do Algarve. Desde então, não deixou de crescer e de se afirmar como um centro cultural, espaço onde a arquitetura e as artes ganham relevo, onde se imprimem os primeiros livros em Portugal, o Pentateuco, impresso em 1487 pelo tipógrafo judeu Samuel Gacon, onde se vive uma multiculturalidade que confere à identidade deste nosso povo características únicas e marcadas pela capacidade de acolher, de estabelecer laços, de ser empreendedor e de amar o conhecimento. Foi este substrato rico e cheio de potencial de crescimento que conduziu à assinatura da Convenção Quadro sobre o valor do património cultural para as sociedades, conhecida como Convenção de Faro. Este importante documento, que une todos os Estados-membros do Conselho da Europa desde 2005, reconhece o valor do património histórico e da cultura para as sociedades e para o direito de participação dos cidadãos na vida cultural, conforme consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Património e cultura são consideradas realidades dinâmicas, promotoras de desenvolvimento sustentável e de diálogo intercultural, consequência de uma fecunda dialética entre o que recebemos e o que legamos, e acrescento também o turismo, enquanto atividade que permite a promoção e fruição de todas as nossas riquezas. Faro manifesta cotidianamente que é uma referência nacional nestas áreas, com importantes nomes das artes a fazerem germinar uma imensa herança e vida cultural, como é o caso de António Ramos Rosa, Teresa Rita Lopes, Gastão Cruz, Luís N., Pedro Afonso, Manuel Batista, Vicente Brito, entre muitos outros. Com equipamentos de excelência, como o Teatro das Figuras ou o Museu Municipal, que alberga o mosaico romano do Deus Oceano, o primeiro tesouro nacional do Algarve, ou a Biblioteca Municipal, que integra a rede de bibliotecas da Unesco. Com atrações turísticas e ambientais únicas, como é o caso da Ria Formosa e das suas magníficas ilhas, da Colatra, de Faro e a Deserta. Com o seu reconhecimento como estação náutica, transformando-se num dos 40 parceiros que atrairão iatistas de todo o mundo. Com eventos que marcam o panorama cultural nacional, como o Festival F, o Folk Faro, Festival de Folclore Internacional da cidade de Faro, ou o Assoteia Faro Rooftop Festival, ou ainda com exposições feitas em parceria, por exemplo, com a Fundação de Serralves. Com a atribuição do assento no Observatório das Cidades Culturais e Criativas da União Europeia, precisamente pelo nosso dinamismo cultural e economia criativa. Dizia Guilherme de Oliveira Martins, que presidiu a redação da Declaração de Faro, que ela enfoca naquilo que é permanente na sociedade, os valores éticos e a cultura. Estes são perenes, permitem-nos perspectivar o que foi o nosso passado, mas são, sobretudo, ferramentas transformadoras para o futuro. E é o futuro que estamos a preparar e a projetar, no momento em que elaboramos uma candidatura à Capital Europeia da Cultura, um processo que envolve toda a sociedade de Farense e todos os grandes atores regionais. Definimos em conjunto uma estratégia que colocará Faro e o Algarve num caminho de afirmação criativa, de aposta na regeneração do património, das estruturas urbanas, das tradições, de impulsionamento do turismo, de dinamismo e modernidade em relação a tudo o que a cultura envolve. Temos em marcha um plano estratégico para esta área que permitirá que até 2030, através de 27 programas com projetos e ações concretas, ancorados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. O Conselho ganhe novos projetos, parceria e espaços envolvendo o território, os seus habitantes e quem o visita, num verdadeiro processo de transformação
que valorize o que é genuíno, identitário, único, nosso. Seremos, estou certo, a capital de hoje e do futuro, posicionando-nos no centro da vida cultural da Europa e agora mais ainda com o estreitamento de relações com a Andaluzia. Estamos abertos, mas desejamos o estabelecimento de parcerias, sobretudo a nível cultural, mas também noutras áreas. Trabalhar em parceria é uma marca que queremos deixar e que se consubstancia em projetos que consideramos da maior importância. Dou 2 exemplos. As várias iniciativas que nos ligam à Universidade do Algarve e ao Algarve Tech Up. No caso da Academia Algarvia, outra das grandes referências da cidade e da região, a cooperação ganha importância redobrada, já que a Universidade é, por excelência, o lugar da reflexão e de apresentação de rumos seguros para avançarmos. Costumo mesmo dizer que a Universidade do Algarve é a instituição mais importante do Algarve, sendo precursora de tudo o que de melhor possa vir a acontecer na nossa região. E temos exemplos excelentes desta cooperação. A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo é nossa parceira em diversas iniciativas. Destaco as que estão ligadas à preparação da candidatura de Faro à Capital Europeia da Cultura, que nos permitem uma ligação estreita a todos os stakeholders desta indústria. Também ao nível da saúde temos uma experiência extremamente positiva, nomeadamente com a ligação ao Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, ABC, que, ao longo de toda a pandemia gerada pelo Covid-19, foi um parceiro imprescindível e trabalha connosco noutras áreas, nomeadamente em tudo o que diz respeito, por exemplo, ao envelhecimento ativo. Temos a certeza de que, com este acordo, fica facilitado o estabelecimento de laços com as universidades de Cádiz, Huelva, Málaga ou Sevilha, que trarão ainda mais qualidade e fecundidade a novas propostas. No que diz respeito ao Algarve Tech Hub, autarquias, universidade, empresas e investigadores trabalham em conjunto para agregar e consolidar o know-how em áreas tecnológicas específicas que permitam a implementação de iniciativas vencedoras na cena internacional. Trabalha-se, pois, na identificação e promoção de talentos e na facilitação da sua integração na nossa comunidade, promovendo o território como um espaço particularmente atrativo para atividades ligadas às novas tecnologias e ao digital. No fundo, aplicam-se os pressupostos que são marca das cidades criativas, colocando o planeamento ao serviço do desenvolvimento e da criatividade, assente na política dos 3 T's: tecnologia, talento e tolerância. Meus senhores e minhas senhoras, os acordos são atos facilitadores de relações, mas, sobretudo, são gestos que promovem a concretização de obras, de programas, de práticas que são úteis às populações. É sempre nesse sentido que os subscrevemos, procurando que exista, para cada cidadão, uma consequência positiva destes atos formais. Neste sentido, deixo aqui um porto das associações empresariais de ambos os países, da Junta de Andaluzia e dos municípios do Algarve, em particular aquele que presido, impulsionará mudanças estruturais e potenciadoras do desenvolvimento económico e social nas 2 principais regiões turísticas ibéricas, o Algarve e a Andaluzia. No momento em que procuramos recuperar da crise provocada pela Covid-19, é mais importante ainda apostar neste projeto, promovendo uma mobilidade eficiente e não poluente, que permita o intercâmbio de populações e a dinamização de fluxos turísticos. Caríssimos, este acordo de cooperação transfronteiriço, Algarve, Alentejo, Andaluzia, é, pois, uma porta que consideramos estar aberta e sem barreiras, para que nasçam ações conjuntas e tragam um espírito solidário e fraterno ao relacionamento destas 3 regiões. Não posso adiar este abraço, dizia António Ramos Rosa, ilustre poeta farense. Não podemos adiar este abraço. Que ele seja duradouro, profícuo e revelador da capacidade de todos os envolvidos em realizar, como costumo dizer, um trabalho transformador para termos uma região melhor e uma população mais feliz. Muito obrigado. No contexto da assinatura do Protocolo de Cooperação Transfronteiriça, seguem-se as intervenções dos respectivos subscritores,
convidando a usar da palavra o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Dr. José Apolinário. Estimada Ministra, estimado Secretário de Estado, estimado Presidente, muito obrigado muitas graças pela oportunidade de deslocar-nos aqui entre Algarve e Alentejo e Andaluzia para esta presença. Caro Conselheiro, caro amigo Presidente da CCR, estimado Presidente do município de Faro, caro amigo, quero agradecer, portanto, também todo o acolhimento da cidade. Quero também neste início saudar muito particularmente a presença do Sr. Reitor. A Universidade do Algarve é um elemento estratégico no quadro da região e o projeto Campos do Sul é que envolve a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora e com muitas parcerias com as universidades de Andaluzia, fazem parte também daquilo que é a nossa visão sobre o papel do conhecimento e da ciência. Estimado Presidente da Comunidade Intermunicipal da AMAL, Dr. António Miguel Pina, porque neste desafio que é colocado ao papel das... Isto aqui tem que baixar um bocadinho o som. Ao papel desta articulação, no desafio que é colocado às CCDRs, depois da recente alteração legislativa, a articulação entre o papel de uma Comissão de Coordenação regional e o papel dos municípios, e o papel da Comunidade Intermunicipal, é um desafio todos os dias, e na pessoa do Presidente da Comunidade Intermunicipal, saúde todos os autarcas e toda a cooperação que temos estabelecido neste quadro. Quero também saudar, na pessoa do Dr. Vítor Neto, todas as associações empresariais, saudar o Presidente da Entidade Regional de Turismo, saudar o Dr. João Queiroz, saudar os nossos amigos, o Secretário-Geral da Ação Externa e a Dra. Cristélia, que é da Direção de Cooperação da Junta de Andaluzia, e todas as entidades que acederam ao nosso convite, em meu nome e da equipa da CCDR, nomeadamente, e em particular dos nossos dois vice-presidentes. Bom, eu gostava no contexto deste acordo, deste protocolo, fazer aqui uma pequena intervenção e destacar o seguinte. Nós, em Portugal, a Constituição da República Portuguesa previu em 1976 a criação de uma autarquia regional de natureza administrativa, com atribuições que, dentro do princípio da subsidiariedade, procurariam, no quadro da lei, assegurar uma atividade, competências no respeito entre as funções do poder central e dos municípios, garantindo melhor articulação, coerência estratégica e proximidade do serviço público prestado aos cidadãos, segundo a Lei de Quadro das Regiões Administrativas, aprovada em 1991, com atribuições na dinamização empresarial e apoio às empresas, no ordenamento do território, no desenvolvimento económico e social, nas vias de comunicação e mobilidade, na saúde, na cultura, na educação, no apoio às autarquias locais. Em verdade, antes de chegarmos a essa almejada autarquia regional, todo o caminho vem sendo feito. Um caminho de transferência de competências para as autarquias, para as comunidades intermunicipais e para as comunidades municipais. Mas há também aqui um desafio que se vai colocar nos próximos tempos, enfim, pelo menos de acordo com aquilo que é o programa eleitoral do Governo, do partido político que tem maioria na Assembleia da República, que é o de reforço da coordenação interserviços e do reforço de serviços transversais. Em verdade, a desmaterialização e a automatização administrativa já foi reduzindo o papel dos serviços concentrados, que já estão reduzidos, em muitos casos, ao mínimo, em termos de front office. E, por isso, essa capacidade de articulação e de junção das entidades é absolutamente decisivo e deve avançar a par do processo de transferência de competências para as autarquias e para as comunidades intermunicipais. Mas do que aqui nos reúne, as CCDRs são, por lei, quem tem competências para dinamizar a cooperação transfronteiriça. Desde que assumimos funções, nós temos procurado fazê-lo em estreita articulação com a comunidade intermunicipal, em articulação com as entidades empresariais e com a universidade, mas também com as diferentes responsáveis dos serviços concentrados na região.
Porque sabemos bem que Portugal e Espanha, que entraram em simultâneo nas comunidades europeias, aderiram em 12 de junho de 1985, com efeitos depois no início de 1986, a uma Europa de Estados, mas também uma Europa das regiões. Sabemos bem que o quadro de cooperação transfronteiriça, estabelecido em 1990 pelos dois países, foi contemporâneo de um movimento de defesa do papel das regiões em Portugal e Espanha. Sabemos bem, por experiência própria, que depois, em 1998, o referendo popular rejeitou a institucionalização em concreto das regiões administrativas no continente. Na Andaluzia, o referendo popular de 28 de fevereiro de 1980 sinalizou pelo voto de sim à autonomia, que teria lugar um ano depois à aprovação do Estatuto da Autonomia, sinalizou, dizia eu, o voto popular em favor da autonomia. Saudamos, pois, o 42º aniversário sobre essa data, saudamos, pois, o recente assinalado Dia da Andaluzia, neste dia 28 de fevereiro, sublinhando quão importante também, e sublinhando positivamente, a decisão do Presidente Juana Moreno de escolher esta data para assinar este protocolo entre uma região que foi sufragada no voto popular há 42 anos atrás e um processo que todos, pelo menos os que somos responsáveis na região, queremos que se reinicie de uma forma consolidada e consistente. Sabemos bem quão importante é o aprofundamento da cooperação transfronteiriça e dos desafios que se coloca à comunidade de trabalho desta Euro-região. A Euro-região AAA, Euro-região Alentejo, Algarve, Andaluzia, no sudoeste da Península e tendo o Mediterrâneo e o Atlântico no ADN das nossas regiões e das nossas populações. Como se assinala no tema da Cimeira das Regiões e Municípios deste ano, 2022, a decorrer a partir de hoje em Marselha, é urgente e prioritário colocar a União Europeia no coração dos cidadãos europeus. A União Europeia é e tem sido o maior garante da paz entre os Estados-membros que integram esta organização internacional. Desempenhou papel essencial na resposta à pandemia da Covid, coordenação política da resposta à Covid, meios, ventiladores, máscaras, ciência, aquisição coletiva de vacinas, plano de recuperação e resiliência, são apenas alguns exemplos de, sim, somos europeus, respeitando e defendendo a nação de cada um de nós, respeitando e defendendo a identidade de cada um de nós, mas integramos e somos parte ativa deste bloco europeu de paz, de democracia, de crescimento e de liberdade que é a União Europeia. No plano institucional, queremos apoiar e fomentar parcerias de ação. Queremos melhorar aquilo que é a cooperação em termos de parcerias de ação. Pensamos que podemos dar mais passos nesta parceria de ação entre estas três regiões, independentemente da diferente figurino constitucional em que nos movemos. Desde logo, estimulando e consagrando parcerias entre as comunidades intermunicipais, como a AMAL, a Simbal, e as deputações, por exemplo, com a deputação do Elva, porventura com a deputação de Sevilha. Além do aprofundamento das ações e projetos concretos e tangíveis, como, por exemplo, em torno da Eurocidade, Ayamonte, Vila Real de Santo António e Castro Marim, ou através de projetos em torno do Guadiana. Também com as universidades, as empresas, os agentes sociais e culturais. Defendemos a melhoria das acessibilidades e conexões transeuropeias. Sabemos que há um debate no quadro europeu e que há um quadro que podemos desenvolver no quadro bilateral. Como ambição, partilhamos e defendemos a ligação ferroviária entre Sevilha, o Elva até o Algarve, fazendo a ligação do aeroporto de Sevilha ao aeroporto de Faro, com a perspectiva futura de ligação a Beja e a Lisboa, o corredor sudoeste ibérico. O presidente da AMAL, aqui presente, em nome dos municípios, e o presidente do NERA, em nome das associações empresariais, subscreveram com os municípios de Sevilha e do Elva, com as associações empresariais da Andaluzia, esta justa reivindicação. E quero aqui sublinhar que o governo português tem acompanhado de uma forma ativa este nosso sonho. No imediato, queremos também assegurar a navegabilidade do rio Guadiana até Mértola. O Guadiana, que foi o último rio da fronteira com atividade portuária, com a exploração mineira de Rio Tinto e Neves Corvo. O rio de separação por onde muitos dos nossos pais
passaram a salto para a imigração até a França e até outros países da Europa, na altura das comunidades europeias. Mas também que pode e deve ser um rio de cooperação entre as duas margens e os dois territórios. Rio onde temos a ambição de construir a nova ponte entre Alcotim e Sanlúcar del Guadiana, aproximando dois povos concretos no interior do rio Guadiana. Trajeto que queremos valorizar, desde logo com Puertos de Andaluzia, com os municípios e com a autoridade portuária em torno do rio Guadiana, bem como incrementar as ligações e a cooperação de navios de turismo, já hoje existentes, entre o Porto de Sevilha e o Porto de Portimão, o Porto do Arado, assim como trabalhar para concluir grande parte da Eurovelo entre Sevilha e Sagres até 2025. Nós estamos a construir a estrutura Eurovelo entre Vila Real de Santo António e Sagres, com os municípios. Pensamos que até 2023 vamos conseguir concluir cerca de metade desta via. Falta concluir entre Ayamonte e o Elva, e gostaríamos que esta via, que é a Eurovelo, possa estender desde a Andaluzia até o Algarve e até esse mítico ponto que é o promontório de Sagres. Queremos aumentar o investimento na ciência e investigação, desenvolvendo mais projetos de cooperação entre as entidades das três regiões. As universidades de Évora e do Algarve, que criaram recentemente com a Universidade Nova de Lisboa o Campus do Sul, são parceiras, como aqui já destacou o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro e o meu amigo, são parceiras de projetos de investigação e cooperação com universidades da Andaluzia. São parte estratégica e essencial nesta cooperação transfronteiriça. Permito-me sublinhar neste quadro a importância do desenvolvimento de projetos de cooperação na área da saúde, concretizando à nossa escala os desafios da União Europeia para a saúde, desde logo entre hospitais públicos, mas também com projetos comuns dos domínios da longevidade e envelhecimento ativo, na aeronáutica e inovação, no mar e crescimento azul, aqui destacando a cooperação já em curso entre as autoridades portuárias das três regiões, de Sines, Portimão, Faro, Elva, Sevilha, Cádiz, ou o projeto Atla Azul, ou ainda a Aliança Europeia das Universidades do Mar, sob a liderança da Universidade de Cádiz, e onde a Universidade do Algarve também é parceira. Mas também projetos no domínio da gestão sustentável e inteligente da água, nos seus diversos usos, designadamente na agricultura de precisão, na atividade económica do turismo, na prevenção e combate às alterações climáticas, destacando aqui, pelo seu significado, o projeto CILIFO, um projeto com apoio de fundos europeus, que visa responder, no ponto de vista integrado e cooperação, em relação aos temas das alterações climáticas e da prevenção em relação aos fogos, mas que também visa no território, com altas autarquias, com a ciência, com a universidade, estabelecer medidas de resposta e medidas de prevenção. Com o Alentejo, com as universidades e entidades regionais de turismo, queremos também ser parceiros da rede de centros de excelência digital existentes na Andaluzia e do vosso evento, Turismo Innovation Summit, exprimindo aqui também o nosso acompanhamento em relação a todas as matérias relacionadas com as Smart Cities. Cooperação também ao nível da cultura e valorização e promoção do património histórico das nossas regiões. Somos defensores de ações conjuntas da promoção de turismo de proximidade, de vizinhança, valorizando o legado da viagem de circunvalação de Fernão Magalhães, mas também do Infante Henrique, de Sagres, da Rota dos Descobrimentos. Uma oportunidade para o turismo cultural, uma oportunidade para dinamizar um possível projeto de cultura em rede, envolvendo os municípios e as comunidades municipais e os agentes culturais das três regiões, aproveitando aquilo que já são as instalações existentes e procurando desta forma também levar a Europa ao coração dos cidadãos destas três regiões. Em conclusão, estimado Presidente, estimada Ministra, estimada Secretária de Estado, caras e caros convidados, mais do que analisar como podemos utilizar os fundos europeus de cooperação transfronteiriça, este protocolo tem que ser visto como uma estratégia de cooperação transfronteiriça. Construir e consolidar uma estratégia em conjunto com as entidades, com as instituições, a reforçar laços de cooperação, envolvendo empresas, envolvendo agentes culturais, envolvendo os municípios, envolvendo a universidade. Fazer a Europa da paz, no concreto. Fazer a Europa da democracia, do desenvolvimento sustentável e inclusivo, que fundaram a decisão de Portugal e Espanha em aderir às então comunidades europeias. João Paulo II
na sua oração pela Europa, pedia à Mãe Esperança solidariedade, amor, paz, sobretudo para os mais jovens. Apelava à identidade da Europa, às suas raízes, sobretudo para levar a Europa até ao leste europeu. Os tempos conturbados que hoje vivemos demonstram também que é no quadro europeu que pode-se garantir a paz e o desenvolvimento económico. E daqui, julgo que também desta reunião, quero saudar, pela minha parte, e julgo que partilhando como todos, saudar o enorme esforço, o enorme serviço que estão a fazer à ideia europeia os cidadãos ucranianos que estão disponíveis a morrer por fazer parte da União Europeia. Há muitas vezes a discussão entre os intelectuais que alguém está disponível para morrer para ser parte da União Europeia. Até agora havia os migrantes que atravessavam nas bateiras o Mediterrâneo. Pois agora há também um povo que procura salvaguardar a sua posição para ser parte da União Europeia. A nós compete-nos, à nossa escala, fazer a Europa, fazer uma Europa de paz, de desenvolvimento integrado, desenvolvimento em que a Europa seja parte do coração de todos os nossos concidadãos. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela presença. Convidava agora a usar da palavra o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Dr. Ceia da Silva. Ora, muito boa tarde a todos. Permitam-me que, e ao contrário dos meus antecessores, eu seja um defensor inequívoco do improviso. E, portanto, eu acho que é no improviso que muitas vezes se podem afirmar e dizer as questões mais coerentes e às vezes mais pensadas e refletidas. Confesso que eu me lembro, em 40 anos de gestão pública, acho que fiz uma intervenção escrita. Acho que fiz uma. Em primeiro lugar, queria saudar a Sra. Ministra da Coesão Territorial, a Professora Doutora Ana Brunhosa, a Sra. Secretária de Estado, claramente, a minha estimada amiga, Professora Doutora Isabel Ferreira, enfim, e muito ligada, e de que maneira, à cooperação transfronteiriça, e que muito tem ajudado a nível de Portugal esta cooperação transfronteiriça que hoje aqui celebramos, neste dia. Saudar o Sr. Presidente da Junta de Andaluzia, é um prazer, é um honor conhecê-lo e estar aqui com vós outros. Nós temos também uma forte ligação com Extremadura espanhola, mas claramente com Andaluzia, e é isso que nos caracteriza. Claramente, Dom João Manuel Moreno, muitas graças por vir a Portugal. Não estás em la melhor região do mundo, que é Alentejo, mas estás em segunda, estás em terceira, pronto, porque a Andaluzia também é importante. Saudar o meu colega e amigo José Polinário, saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, Dr. Rogério Bacalhau, saudar também o Sr. Conselheiro da Presidência, que está aqui connosco, o Dom Elias Bendondo, o Sr. Chefe de Serviço de Ação Exterior da Junta de Andaluzia, Dom José Henrique Milho, saudar também o Sr. Cônsul-Geral de Portugal em Sevilha, Dr. João Queiroz, com quem, enfim, já estivemos anteriormente presentes, saudar os Srs. Vice-Presidentes das Comissões de Coordenação, que estão aqui presentes, saudar, porque relevo e de que maneira aquilo que o meu colega disse, a importância da academia, uma academia não só hoje virada para a investigação, mas uma academia virada para uma investigação ligada às empresas, fortemente ligadas às empresas. E eu penso que essa vossa viragem, que tem sido feita em Évora e também aqui em Faro, é decisiva e será um dos aspectos fundamentais do próximo quadro comunitário de apoio, ou seja, é de facto esta forte ligação que tem que ser inequívoca e que tem que permitir fixar pessoas e recuperar pessoas nos nossos territórios, que é ligar a universidade às empresas e ao território. E nada melhor do que estar junto também do Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal. Saúde muito, de facto, a academia. Saudar os Srs. Presidentes de Câmaras e da Comunidade Intermunicipal, os Srs. Diretores Regionais, estamos aqui um auditório
de facto, extremamente ilustre, as diversas entidades e os ilustres convidados, e permitam-me que saúde aqueles que nunca são saudados habitualmente, que são os técnicos das várias regiões, destas 3 regiões, na área da cooperação transfronteiriça. Muito do trabalho que hoje aqui vai ser assinado e muito do trabalho que tem sido feito nesta área da cooperação transfronteiriça tem sido feito pelos técnicos da Andaluzia, do Alentejo e do Algarve. E é para vocês também que eu quero deixar uma saudação e um agradecimento especial. Saudar 2 velhos, isto dos velhos é sempre complicado, significa que tenho cada vez menos cabelo e o pouco que tenho é branco, o meu ex-colega João Fernandes e um grande amigo e velho amigo, e este velho é de facto com uma simpatia e um estímulo enorme, Vítor Neto, por quem de facto tenho uma amizade de muitos anos e que se tem de facto prolongado ao longo deste tempo e, portanto, muito obrigado também por estares aqui hoje nesta ligação às empresas que são fundamentais também na cooperação transfronteiriça. Permitam-me que faça um discurso menos técnico, menos virado para ações concretas e um discurso mais político, não no sentido de político ou partidário, mas no sentido de estratégia política para estes 3 territórios. E permitam-me que, em primeiro lugar, vos diga algo que é hoje decisivo, numa altura em que em Portugal foi assinalado, em termos democráticos, um governo com maioria absoluta, que eu relevo a importância que teve durante estes 4 anos a existência do Ministério da Coesão e do Desenvolvimento Territorial. Não seria justo, perante este auditório e perante um governo que está em gestão, não reconhecer o enorme trabalho e dedicação que a professora Ana Abrunhosa teve em fazer esta ligação perfeita, que é verdadeiramente de coesão entre o interior e o litoral do país, que ao fim e ao cabo não é assim tão grande quanto isso. Estamos a falar de 200 e poucos quilómetros em Portugal, estamos a falar também de uma ligação muito importante em Espanha, entre as zonas mais interiores e mais litorais, e de facto, Sra. Ministra, tivemos, e eu espero que venhamos a ter, não sou, nem sonho de ser, nem fui eleito Primeiro-Ministro, mas já agora deixo aqui essa mensagem. Seria muito importante voltar a ter este Ministério e voltar a tê-la, e eu assumo aquilo que digo sempre, como a Ministra da Coesão. Foi muito importante para o território, foi muito importante para os pequenos territórios, foi muito importante para aquilo que o Zé Polinário aqui disse, foi muito importante para os rios guadianas deste território, foi muito importante para ligações como Cedilha e Nisa, que tinham mais de 70 décadas de espera. Foi muito importante para a implementação de barragens como a barragem do Pisão, que tinha mais de 60 anos a aguardar uma decisão política sobre tais matérias. A sua forma de estar e a forma como teve uma secretária de Estado especialmente preocupada com as questões da cooperação transfronteiriça foi também algo muito importante neste governo. É porque muitas vezes, ou eu diria muito poucas vezes, nós vemos um membro do governo, e a professora Isabel Ferreira foi isso, dedicada em pleno, com aquele seu entusiasmo, com aquele seu sorriso, mas também com a sua capacidade técnica brutal. Por acaso há dias ouvi em Nisa, e é para nós um orgulho dizer que é a professora com maiores citações em todo o mundo, e isso para nós é uma referência muito, muito importante em termos daquilo que é a sua capacidade de investigação e como cientista, mas também o enorme trabalho que fez nesta ligação à Espanha e nesta ligação transfronteiriça que hoje aqui, por acaso, assinamos, e é um mero papel que também dependeu muito, mas muito do seu trabalho. Permitam-me que vos diga que há 2 situações que infelizmente a humanidade nos ajudou a pensar e nos ajudou a perceber quão decisivo é
assinar protocolos e colocá-los em prática, como este protocolo que hoje vamos aqui assinar entre 3 regiões profundamente democráticas. E essas 2 situações foram, de facto, situações às quais fomos alheios, mas contribuíram para a necessidade da cooperação e para a necessidade da cooperação transfronteiriça. O José Apolinário já falou aqui da endemia ou pandemia, enfim, cada um, e há aqui técnicos na área da saúde, faça a interpretação que entenda. O que é certo é que isso levou o mundo a pensar. E a pensar que temos de estar todos unidos, temos de estar todos juntos. Que às vezes, se nós tivermos umas vacinas a mais, não custa mais dar ao vizinho do lado. Se por acaso o vizinho do lado tiver umas máscaras a mais, não custa dar ao seu vizinho do outro lado. E, portanto, ensinou-nos, a endemia ensinou-nos a importância, de facto, de cooperarmos todos uns com os outros. E isso foi uma lição que a própria humanidade, que as circunstâncias diversas às quais somos alheias, nos deu e, de facto, nos levou a pensar. A segunda, pela qual o José Apolinário terminou a sua intervenção, é, de facto, aquilo que se verifica no leste europeu e que se verifica na Ucrânia. E, de facto, é algo e quero aqui, desde já, e para desanuviar a conversa, atribuir as culpas ao meu colega José Apolinário, porque me prometeram um lencinho com as cores da Ucrânia. E eu não cheguei a receber. E, portanto, essa é uma ausência protocolar grave. Porque, de facto, aquilo que sucedeu e que está a suceder no leste europeu leva-nos a pensar se não nos poderá suceder um dia. Muito obrigado. Isto é que é eficiência. Se não nos poderá suceder um dia. É, de facto, uma situação que nos deve levar a pensar profundamente sobre aquilo que está a suceder na Ucrânia. Porque eu acho que mais do que uma ofensiva contra um Estado legítimo e eleito democraticamente, aquilo que se está a verificar ali é muito mais do que isso. Eu diria que, pela primeira vez, desde há muitos anos, desde há décadas, nós estamos a brincar com coisas muito sérias. E, de facto, devemos pensar se uma coluna que tem 60 e tal quilómetros demora tanto tempo a chegar a uma capital. Ou se há ali qualquer coisa que está por trás daquilo. E tem que haver. E é também aqui, é também com situações destas, que a Europa foi obrigada, atenção, a Europa foi obrigada a sentir aquilo que era o valor da cooperação. Aquilo que era a necessidade de cooperar. Aquilo que era a necessidade de estar unidos perante uma circunstância que, embora não dissesse nada diretamente a cada um dos países em si, diz muito a todos. E, de facto, foi estas 2 situações que nos obrigaram, na minha opinião, a ter que cooperar. E é por isso que esta assinatura hoje, para mim, ainda tem muito mais valor do ponto de vista da sua dimensão estratégica e política. Depois, permitam-me aqui 3 ou 4 considerações sobre o que é que estas 3 regiões têm de trabalhar em conjunto. E, primeiro, eu também sou um particular defensor, e o meu colega José Apolinário falou nisso, de 2 questões que definitivamente nós temos que resolver entre os 3. E que não é, nem pode ser, uma cooperação transfronteiriça em que, em determinado momento, há N projetos espanhóis válidos, muito válidos, que precisam de assinaturas de parceiros portugueses, e há N projetos portugueses que precisam, em determinado momento, de assinaturas de parceiros espanhóis. Não. A cooperação transfronteiriça entre as nossas 3 regiões tem que ser um exemplo para a cooperação a nível daquilo que é a cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha. E é por isso que a primeira coisa que nós temos que fazer é uma estratégia. É delinear uma estratégia devidamente concertada
sobre em que pontos é que nós temos que intervir os três. E depois, os projetos, que terão parceiros portugueses e espanhóis, servirão a essa estratégia. E não nunca o contrário. E isso é uma viragem, caro Presidente da Andaluzia, caro Presidente do Algarve, que nós temos que fazer, os três. Necessariamente, até para dar o exemplo ao país. Depois, é necessário um planeamento. É necessário saber em quantos anos é que vamos executar essa estratégia. De que forma? Com que fundos? Com que distribuição de fundos? Utilizando que armas de fundos estruturais que estão ao nosso dispor e que podem ser negociados entre os dois países, como o PRR, por exemplo, que existe em Espanha e em Portugal. Portanto, ou seja, nós aqui temos de ter uma intervenção mais forte ainda do que aquela que temos tido e que temos pensado. Depois, há três questões, eu tinha aqui 500, mas não vou falar estas três e prometo que me vou calar. Senão vou só falar mais 1 hora e 34 minutos. Há três questões que para mim são decisivas e que continuo a lutar por elas ao longo de muitas décadas. A primeira é a especialização. Nós temos que encontrar as três regiões, o Alentejo, a Andaluzia e o Algarve, aquilo em que nós somos muitíssimo bons. Porque, meus caros amigos, num mundo cada vez mais global, num mundo em que todos os dias nós vemos que sobem os custos de contexto, num mundo em que nós vemos que já não controlamos preços nenhuns, nem de petróleo, nem de eletricidade, nem de gás, nem de nada. É fundamental nós sabermos aquilo em que somos os melhores. E é nisso que nós temos de trabalhar. Portanto, nós temos que trabalhar, de facto, naquilo em que somos diferentes dos outros e melhores. Porque não temos capacidade de lutar contra os grandes gigantes mundiais em questões de competitividade de preço. Não. Temos capacidade para concorrer com eles em termos de qualidade. De Q9 de qualidade. E é por isso que a especialização será um dos fatores decisivos. A segunda questão que me custa imenso desde o turismo, e estão aqui, repito, dois velhos amigos dessa área, e que é extensível aos outros setores, e o Sr. Presidente há bocadinho dizia a importância que também tem o agroalimentar na Andaluzia, e que tem um peso, de facto, que hoje em dia é quase idêntico ao peso do turismo. Eu diria que no Alentejo estamos mais ou menos na mesma, o Algarve não é bem a situação, mas que é a necessidade de nós estabelecermos uma promoção conjunta. Ou seja, não faz sentido nenhum para mim ver em São Paulo, ao mesmo tempo, uma feira de vinhos do Alentejo, depois ando 500 metros, chego a um hotel e vejo uma feira de atividades económicas e de promoção de produtos endógenos da Andaluzia, e quando chego ao final da avenida, vejo uma promoção do Algarve. Isso não é possível suceder. E, portanto, se queremos ganhar eficiência, se queremos ganhar força, se queremos ganhar contexto, temos que passar para a promoção conjunta. Temos que ver quais são os mercados-alvo e temos que ir todos juntos. Porque vamos com mais força e levamos os produtos todos. Porque se na Itália entramos com mais facilidade através do calçado, se calhar no Brasil entramos melhor através do vinho. E, portanto, é necessário estabelecermos linhas de promoção conjunta entre os três territórios. Portanto, especialização, promoção conjunta e, para concluir, meus caros amigos, algo que é hoje decisivo, que foi aqui falado, vai com certeza ser falado, que é a questão da água. A questão da água é algo premente para estas três regiões. A Comissão de Coordenação do Alentejo e do Algarve, e o José Polinário tem sido aqui um agente enorme nessa iniciativa de estabelecer uma intervenção territorial integrada que junta as duas regiões, nomeadamente o norte do Algarve e o sul do Alentejo, naquilo que é uma questão que nos deve preocupar a todos hoje e que é prioritária do ponto de vista das dinâmicas de desenvolvimento. Água. A água hoje, a questão da transição climática é uma agenda que nós não podemos perder, porque se perdermos, vamos perder todas as outras.
E, portanto, esta é uma questão para mim decisiva e que eu considero que é também importante estar no nosso pensamento, estar mais no nosso pensamento do que na assinatura deste papel hoje. Permitam-me concluir com uma frase que eu acho que se aplicava imenso ao mundo hoje em dia, aplica-se ao Alentejo, ao Algarve e à Andaluzia e aplica-se também e de que maneira aos nossos amigos ucranianos. A cooperação é a convicção plena que ninguém pode chegar à meta se não chegarem todos a essa mesma meta. Muito obrigado. Para concluir este período de intervenções, convido a usar a palavra o Presidente da Junta de Andaluzia e Presidente em exercício da Eurorregião Alentejo, Algarve, Andaluzia, Dom Romão Manuel Moreno. Boa tarde. Querida ministra de Cohesión Territorial del Gobierno de Portugal, ya Ana, quiero agradecerte no solamente la hospitalidad que siempre se me dispensa, sino el enorme esfuerzo que llevas realizando a lo largo ya de años en beneficio de la cooperación transfronteriza entre tres regiones que son hermanas y entre dos países que se admiran, se quieren y que sin duda alguna tenemos que seguir trabajando juntos. Por eso, en nombre de Andalucía, muchísimas gracias por todo lo que haces y espero por todo lo mucho que sigas haciendo. Eso es importante. Saludar también al presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve, Josep. ¿Cómo estamos, querido presidente? Un placer saludarte. Tenía ganas también de conoceros y agradecer también, como siempre, tu trabajo, tu esfuerzo y tu hospitalidad y tu disposición siempre a trabajar juntos, ¿no? Esperamos que pronto también podáis visitarnos en Andalucía, que para mí será pues un inmenso honor, ¿no? Al presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional también, de Alentejo, Antonio, muchas gracias por tus palabras. Es un hombre de verbo fácil, los portugueses tenéis el don de la palabra. Es difícil competir en otra lengua y competir con Portugal, que habláis bien, habláis fluido, tenéis un verbo bonito. Pero bueno, intentaré decir alguna cosa. Secretaria de Estado de Valoración Interior, un placer saludarla también. Ya nos vimos en la pasada visita en el año 2020. También a los vicepresidentes de las comisiones de coordinación de Desarrollo Algarve y Alentejo, al presidente de la Cámara Municipal de Faro, al alcalde. Alcalde, gracias también por la hospitalidad, las calles muy limpias todas, lo poquito que he paseado, buen ambiente, un clima precioso y espero que todos recuperemos nuestro ritmo habitual en cuanto al sector turístico. Al consejero de la Presidencia me acompaña, consejero de Presidencia y Administración Pública y que tiene también las competencias de Interior en Andalucía, el secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, que también nos acompaña, saludar al rector de la Universidad del Algarve, que también está con nosotros, al cónsul general de Portugal en Sevilla, Joao, placer siempre verte, gran trabajo está haciendo en ese consulado, y por supuesto representantes empresariales y municipales y equipos de la región, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir, en la medida que me entendáis, es que estoy encantado y muy satisfecho y muy feliz de volver a Faro, ¿no? Faro es una ciudad que nosotros admiramos, que observamos, que nos gusta mucho, porque es una ciudad muy cosmopolita, acostumbrada al turismo, pero a pesar de tener ese impacto turístico, sigue manteniendo un encanto natural, ese encanto original que creo que no debe perderse nunca. Y que cuenta además con una maravilla de la naturaleza, como es el Parque Natural de las Rías Formosa, que es una de las grandes maravillas que tenemos también en Europa. Precisamente en esta ciudad y en esta sede, quiero recordar, hace 2 años asumía con mucha ilusión y con responsabilidad la presidencia, que es rotatoria, de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. La Eurorregión de la AAA, que es sinónimo de fuerza,
cuenta con una situación, bajo mi punto de vista, geoestratégica única en Europa, al sureste de Europa, bañada tanto por el Atlántico como por el Mediterráneo y siendo inevitablemente puerta de África. Somos la fachada suratlántica de Europa y eso se tiene que tener en cuenta. Y desde el sur queremos, en primer lugar, trasladar nuestra profunda solidaridad, como no puede ser de otra manera, yo también me uno a las palabras anteriormente expuestas, solidaridad con el pueblo ucraniano, ¿no? Y quiero expresar también, como hemos expresado también desde Andalucía, nuestra condena más firme, más rotunda hacia la invasión de su territorio a cargo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Apoyamos, por supuesto, las medidas adoptadas por las instituciones de la Unión Europea para proteger a la población, el respeto del imperio de la ley, que es muy importante, y el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Es, sin duda alguna, una catástrofe en términos humanitarios, una catástrofe en términos sociales y políticos la que estamos viviendo en Europa, que pensábamos que no íbamos a volver a vivir. Y por eso hoy más que nunca sabemos que el proceso de integración europea y de cooperación transfronteriza, como estamos haciendo aquí, son esenciales para promover la paz y para promover la seguridad. Nosotros, desde la Unión Europea, hemos construido esa cooperación que hace que impida que se sucedan situaciones como las que han sucedido en Ucrania. Y por eso tiene todo el sentido que redoblemos nuestro esfuerzo de cooperación y buscando siempre lo que nos une, que es mucho. La Euroregión Alentejo-Algarve Andalucía se institucionalizó, como todo el mundo sabe, hace más de una década. Si bien llevamos 25 años, un cuarto de siglo trabajando ya juntos, y en todo este tiempo hemos forjado una relación que es la relación más importante que pueden tener unos vecinos, que es la relación de confianza, es muy importante, y cooperación, con un objetivo fundamental, que es que mejoremos, progresemos, en definitiva, podamos seguir avanzando. Y las tres regiones nos hermanamos para ser más competitivas, para unir fuerza y generar sinergia. También para dar respuesta a desafíos globales que superan nuestro ámbito muchas veces de responsabilidad territorial. Y esta fórmula se ha convertido en un instrumento, desde mi punto de vista, muy útil, que está cargado de oportunidades para el futuro. Y por todo ello, al finalizar de este acto, vamos a suscribir un nuevo convenio para renovar nuestros compromisos, un convenio que actualiza las líneas de trabajo ante los nuevos retos sociales, económicos, culturales e institucionales. Lo suscribimos en el marco del Tratado de Valencia del año 2002 y centramos su actuación principalmente en la especialización inteligente. Esto significa que concentremos nuestros esfuerzos en aquellos aspectos en los que somos más fuertes y generamos ventajas competitivas respecto a otros territorios, como bien ha dicho nuestro presidente de Alentejo. Así, dentro de estas ventajas, potenciaremos la economía azul a través de una de nuestras maravillas, que es nuestro mar, nuestro medio marino, nuestro medio costero. Promoveremos un desarrollo sostenible que incida en la protección medioambiental, la biodiversidad, patrimonio, la cultura. Y tengo que decir que nosotros, tanto Andalucía como Alentejo, Algarve, somos probablemente de los territorios europeos más vulnerables como las consecuencias del cambio climático. Ya lo estamos viviendo en Andalucía y imagino que también en la región de Alentejo y Algarve, cómo estamos sometidos a severísimas sequías, a lluvias torrenciales y a fenómenos climatológicos nunca observados en Andalucía en los últimos 160 años. Por tanto, tenemos que tomar mucha conciencia de ello. Asimismo, nos comprometemos a mejorar la conectividad, accesibilidad y movilidad entre las tres regiones. Cuanto más movilidad, cuanto más conectados estemos, cuanto más comunicación, más fuerza tendremos. Y, en definitiva, un convenio que dará un nuevo e importante impulso económico y social al Alentejo, al Algarve y Andalucía, con el objetivo de aprovechar todas las oportunidades que tenemos de futuro. Yo creo que se han hecho muchas cosas. A veces preguntan los periodistas, algunos que vienen desde Andalucía, nos preguntan cómo avanzamos en la Euroregión. Y yo quiero, delante de ellos, decir que sí se hacen cosas y que sí se avanza y, por tanto, es útil la Euroregión. Se han hecho cosas muy valiosas en el actual marco de financiación
que abarca de 2014 a 2020, prorrogado hasta final 2022 como consecuencia de la pandemia, como son los proyectos del Centro Ibérico de Investigación en la Lucha contra Incendios Forestales, que con casi 25 millones de presupuesto, que se está creando un ecosistema que yo diría puntero en Europa para responder a una de las mayores amenazas, los incendios forestales. Solamente deciros que Portugal lo ha vivido y nosotros lo hemos vivido por primera vez este año en Sierra Bermeja, el primer incendio de sexta generación. Un incendio inapagable, imposible de apagar a pesar de todos los medios y los recursos que pusimos, muy parecido a incendios que han sucedido ya en Portugal o han sucedido en California y que nos preocupó muchísimo porque es la primera vez que se ha producido ese fenómeno en Andalucía. Estamos evidentemente muy preocupados de cómo va evolucionando el clima y cómo va evolucionando esos incendios que cada vez son, a pesar de que ponemos más recursos, más difíciles de apagar. Otro punto, también hemos puesto un dispositivo experimental para evaluar la erosión que ha sido de severidad y para ayudar a la reforestación de la zona. Y otro punto fuerte que compartimos se localiza en nuestra cultura. Tenemos una importante cultura y de ahí que hayamos impulsado el Centro Magallanes para el emprendimiento de industrias culturales y creativas con 27 millones de euros. Además del Centro de Innovación Universitario de Andalucía, Alentejo y Algarve, que se desarrolla en el Parque Tecnológico, que visitaré mañana en Évora, con lo cual es un placer. Y contamos igualmente con el proyecto Exploraterra para la preservación y promoción del patrimonio cultural vinculado a la primera circunnavegación y las grandes expediciones marítimas, donde, sin lugar a duda, ha habido dos potencias que han sido Portugal y España, y que donde tenemos que recordarlo de manera permanente, porque a algunos se le olvida lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos, pues España y Portugal, sin duda alguna, en un futuro, ¿no? Y con el proyecto, además, Atlantzul, dotado también de 5 millones para impulsar el crecimiento basado en la economía azul alrededor de nuestras costas, que es puntero. En suma, hemos identificado cuáles son nuestras fortalezas y vamos a aplicarlas con mucha innovación. Como señalé antes, llevo poco más de 2 años presidiendo la Euroregión. Debo decirle que está siendo una experiencia única, yo diría muy satisfactoria, y a pesar de que la pandemia irrumpió y nos ha impedido tener las reuniones, los encuentros que nosotros nos hubiese gustado tener, la imposibilidad de movernos por el territorio y la prioridad que ha marcado la propia pandemia ha obligado a cambiar ese calendario. Pero creo que he podido palpar la cercanía y las ganas de cooperación que hay entre estas 3 importantes regiones. Y además todo ello sustentado en algo que para mí es sumamente valioso, que es una relación basada en 2 cosas importantísimas, que es la confianza y respeto. En eso se basan las relaciones con tu pareja, las relaciones con un amigo, las relaciones incluso laborales, confianza y respeto. Si esas 2 cosas funcionan, todo funciona, y eso lo practicamos de manera rotunda a las 3 regiones. Y concluyo ya contando el impulso que le hemos dado a las 3 iniciativas, que son fundamentalmente 5 iniciativas que son muy importantes. La primera, la renovación del convenio en nuestras regiones, que ahora firmaremos. La segunda, la nueva estrategia territorial de la Euroregión, enfocada en la especialización inteligente, coincidente con el marco 21-27, que es muy importante. Ejercer, como he dicho, el liderazgo de la economía azul, donde estamos desarrollando cosas muy interesantes. En cuarto lugar, mejorar la conectividad de nuestros territorios. Estamos trabajando todos juntos para que la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro sea una realidad. Ya en nuestros planes, junto con el Gobierno de la Nación española y en el proyecto que hay de Sevilla-Huelva de la alta velocidad, siempre introducimos a Faro como un objetivo a medio y largo plazo, pero un objetivo para nosotros prácticamente irrenunciable. Y, por supuesto, también Portugal está impulsando, y quiero felicitar y agradecer al Gobierno de Portugal, está impulsando el nuevo puente de Alcoutín-Sanlúcar del Guadiana. Y, señora ministra, esta iniciativa es crucial para nuestro territorio y, por tanto, aplaudimos tanto la eficacia en la gestión como la propia iniciativa, ¿no? Y también estamos con financiación europea en la red de senderos ciclopeatonales de la Euroregión, donde ya nuestra consejería está trabajando, donde ya tenemos asignado presupuestos y donde pronto será una realidad. Y el último punto, mayor presencia de la Euroregión en el ámbito internacional y en las cumbres ibéricas. Es una reivindicación que tenemos,
que la hemos trasladado a nuestro Gobierno, que seguro que la va a tener, sin duda alguna, muy presente. Bueno, concluyo como empecé, agradeciendo, como siempre, la cooperación, el diálogo, la colaboración y la hospitalidad que siempre se nos ha dispensado por parte de nuestros hermanos del Alentejo y del Algarve. Pero además quiero trasladar algo que para Andalucía es muy importante. Andalucía mira y quiere mirar mucho más a sus regiones hermanas, a su país hermano que es Portugal. Podemos hacer muchas más cosas juntos, podemos ir más rápido y podemos ir más lejos si sumamos nuestras fuerzas. Yo estoy convencido que tenemos potencial, tenemos talento, tenemos mimbre para hacer cosas grandes, para poder competir en muchos campos, no solamente en el turístico, donde somos una potencia, o en el agroalimentario, donde también lo somos, sino también en el sector tecnológico, donde tenemos mucho que aportar. Por eso, esta eurorregión forma parte de esa esencia de Europa, de intentar olvidar la frontera, de intentar olvidar lo que nos divide, lo que nos separa, para buscar lo muchísimo que nos une. Lo muchísimo que nos une en historia, en cultura, en objetivos, en sueños que podemos cumplir juntos y a los que os animo, evidentemente, a que humildemente desde Andalucía podamos contribuir para que esos sueños, como muchos otros que se han hecho realidad, podamos hacerlo realidad en beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nos lo merecemos y estoy convencido que juntos lo conseguiremos. Muchas gracias a todos. Antes da cerimónia de assinatura do protocolo, convidamos a Sra. Ministra da Coesão Territorial, professora doutora Ana Abrunhosa, a efetuar uma pequena intervenção. Muito boa tarde. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro. Muito obrigada por nos receber nesta sua bonita cidade. A Sra. Secretária de Estado, Isabel Ferreira, como sabem, no Ministério da Coesão Territorial tem a responsabilidade da área da cooperação e por isso deixo-lhe aqui um grande agradecimento por todo o trabalho que fez em nome do nosso Ministério, em nome do nosso Governo, em nome do nosso país pela cooperação. Senhor Presidente da CCDR Algarve, Presidente, caro amigo José Apolinário, Senhor Presidente da CCDR Alentejo, caro amigo António Ceia da Silva, Senhor Presidente da Junta de Andaluzia, Juan Manuel Moreno, encantada, bienvenido, gracias por sus palabras, gracias por la confiança, gracias por la amistad. E também, Sr. Presidente da Eurorregião Alentejo Algarve Andaluzia, cujo protocolo vamos hoje, mais uma vez, também reafirmar e voltar a comprometer-nos com os seus princípios. Também permitam-me cumprimentar o Sr. Conselheiro da Presidência, Sr. Presidente da AMAL. Nele também cumprimento todos os autarcas aqui presentes, Sr. Reitor da Universidade do Algarve. Permitam-me aqui um cumprimento muito especial a um querido alcaide de São Lucar de Guadiana. Graças por sua presença e amistade. Quero cumprimentar também o Cônsul-Geral de Portugal em Sevilha, o Sr. Secretário-Geral da Ação Externa da Junta de Andaluzia, a Sra. Diretora também. Permitam-me também um cumprimento ao Presidente, jovem Presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve, aos representantes dos nossos empresários, do NERA, Vítor Neto, muito obrigada pela sua presença. Peço que também... nem possibilidade de vos cumprimentar a todos, sintam-se cumprimentados em duas pessoas que estimo muito e considero muito, o Sr. Professor Pimpão e o Sr. Francisco Serra. Por favor, sintam-se todos cumprimentados nestas duas pessoas que estimo muito e que considero muito. E finalmente, mas não
mas quero dar aqui um agradecimento muito especial às nossas equipas, às equipas da Junta de Andaluzia, às equipas da CCDR do Algarve e da CCDR do Alentejo. Obrigada pelo vosso trabalho e obrigada por colocarem tudo aquilo que sabemos que têm de muito bom neste esforço de cooperação. Caros amigos da cooperação, Alentejo, Algarve e Andaluzia partilham um rico património natural, histórico e cultural. São territórios unidos pela fronteira, por uma fronteira antiga, mas que sabemos que é também uma fronteira com fragilidades, mas por isso com enormes potencialidades, com sonhos por realizar e com sonhos por concretizar. E garanto-vos que esta cooperação vai permitir e tem vindo a permitir realizar muitos dos nossos sonhos e enfrentar muitos dos nossos desafios. Estas regiões têm características geográficas, históricas e sociais semelhantes e não é por estarem em projetos de cooperação que deixam de preservar a sua identidade e singularidade. Portanto, a cooperação é também isto, é preservando aquilo que nos identifica, conjugar esforços para concretizarmos sonhos que são mais fáceis de concretizar em conjunto. O trabalho que têm desenvolvido em conjunto, enquanto Euro-região, Alentejo, Algarve, Andaluzia, os 3 As, não é? Que significam a nota máxima, mostra as dinâmicas que já existem de cooperação, de desenvolvimento e de comunhão e persecução conjunta dos nossos objetivos. E nós, que estamos na vida política, na vida pública, só nos guiamos pelos seguintes objetivos: melhorar a qualidade de vida das pessoas e das gentes e dos territórios que servimos, neste caso, reforçar a coesão social e territorial e dar força à economia dos nossos territórios. São esses os objetivos que nos orientam na nossa missão pública. A cooperação não é um fim em si mesmo, é um meio muito importante através do qual atingimos em conjunto, de forma mais sustentável e duradoura, estes 3 objetivos que acabei de referir. E é por isso que a cooperação territorial é um pilar fundamental da política de coesão europeia. E é por isso que neste governo foi tão importante termos um Ministério dedicado à coesão territorial e um Ministério onde claramente nós temos o objetivo político de cooperação europeia que por demasiados anos andou escondido na orgânica dos governos, andou implícito na orgânica dos ministérios e com este governo se tornou claramente um dos objetivos de uma Secretaria de Estado e de um Ministério. E, portanto, e foi isso que deu origem a que na Cimeira da Guarda nós tenhamos, depois de tantas e tantas décadas de cooperação, nós tínhamos assinado o primeiro documento político, que é a Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. E esse documento político foi muito importante porque as regiões transfronteiriças e os países decidiram num documento político o que era prioritário para a cooperação. Sobretudo num período em que temos a conclusão de um quadro comunitário, temos o plano de recuperação e resiliência e temos o início de um novo quadro comunitário. E aqui também temos que fazer diferente do passado. Temos que complementar as verbas da cooperação com as verbas dos programas operacionais regionais, temos que complementar as verbas da cooperação com as verbas dos programas nacionais e, por isso, é tão importante esse documento político e estratégico assinado pelos 2 governos, onde foi possível priorizar os investimentos em que para ambos os países era importante colocarmos as verbas do PRR. E é por isso que hoje é possível nós estarmos a concretizar aquilo que eram sonhos de décadas em projetos concretos. E um deles, que é muito importante e que eu queria aqui sublinhar, que é a Ponte de Alcoutim em São Lucar de Guadiana, é muito importante para estas regiões e por isso
Senhor Presidente, peço-lhe que o apoio em todas as etapas, que vão ser muitas. Nós vamos abrir mais uma fronteira entre Portugal e Espanha. É esta a importância deste projeto. E por isso é muito importante que trabalhemos em conjunto. Nós temos prazos muito limitados, esta ponte tem que estar concluída até 2026, mas também temos muitos passos importantes a dar em conjunto, quer do lado de Portugal, quer do lado de Espanha, nomeadamente em todos os licenciamentos que temos que fazer na área ambiental, em todas as outras áreas, porque queremos investir. Queremos abrir mais uma fronteira, mas queremos respeitar todas as regras e, por isso, peço-lhe, com muita amizade, toda a confiança para trabalharmos em conjunto e para resolvermos todos os problemas que hão de surgir, porque é o que acontece quando fazemos obra, é o que acontece quando transformamos os sonhos em realidade. E foi isso que a cooperação e este documento político da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço permitiu que os 2 primeiros ministros se sentassem à mesa e dissessem para nós: os projetos prioritários de norte a sul da fronteira são estes. Fizemos escolhas políticas e, mais do que escolhas e anunciar, nós dedicamos verbas a estes projetos. Portanto, nós não estamos a falar de projetos que estão no papel, estamos a falar de projetos que já têm recursos e estamos a falar de projetos em que estamos a trabalhar de forma muito, muito envolvida. E queria também dizer, subscrevendo tudo o que foi dito, que a ferrovia Faro-Elva só não está inscrita na Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, só não está inscrita, não foi porque Portugal não quisesse e, portanto, continua a ser um sonho que tenho a certeza, este governo português tem a certeza que se transformará em realidade. Sabemos que contamos com o Sr. Presidente da Junta e queremos também contar com o apoio do Governo de Espanha para que o corredor sudoeste ibérico possa ser também uma realidade tão importante para os 2 países e tão importante para estas regiões. Digo com toda a clareza porque, na véspera da assinatura da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço, eu estava a reiterar e a insistir no mail, queremos muito inscrever na estratégia a ferrovia Faro-Elva e, por isso, é aqui com toda a clareza que transmitimos que é vontade deste Governo transformar, volto a dizer, este sonho numa realidade. Contamos convosco, com a vossa amizade, com a vossa confiança para este caminho. Há bocadinho estávamos aqui, muitas das vezes, repetindo o que o querido Presidente da Junta da Andaluzia dizia. Muitas das vezes perguntam-nos, mas o que é uma euro-região? O que é que ela permite concretamente? E foram-nos dados aqui vários exemplos. Eu queria aqui sublinhar a importância de 3 grandes projetos que envolvem as universidades, que envolvem as autarquias, mas que envolvem o turismo, que envolvem as empresas. 3 projetos e dar-vos só a noção dos valores que estes projetos representam para as economias. O Centro de Inovação Universitária de Andaluzia, Alentejo e Algarve, que está um bocadinho atrasado e, portanto, nós temos mesmo que animar este projeto. Presidente, eu sou muito prática e pragmática e, portanto, nós temos mesmo sempre que passar dos projetos à obra, à realidade, porque senão não conseguimos transformar os nossos territórios e não conseguimos melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos com conhecimento, com inovação, com este saber que a academia tem e que hoje assume de forma clara que é um saber que coloca ao serviço dos cidadãos e também sabendo que ganha muito
com esse trabalho em conjunto, e por isso é que muitas das vezes hoje, em vez de falarmos de transferência de conhecimento e tecnologia, falamos de co-criação de conhecimento e tecnologia que estes projetos permitem. Estava a dizer, como 3 exemplos que esta Euroregião permitiu e que esperamos que muito em breve estejam plenamente no terreno. O Centro de Inovação Universitária de Andaluzia, Alentejo e Algarve, o Centro Magalhães para o Empreendedorismo de Indústrias Culturais e Criativas, e é tão importante continuarmos a investir e cada vez mais nas indústrias culturais e criativas que sofreram tanto com a pandemia, foram atividades culturais que ficaram completamente sufocadas com a pandemia e, portanto, é muito importante nesta altura voltarmos a retomar o apoio a estas atividades e dar-lhes todo o apoio que necessitam. Nós nunca seremos países desenvolvidos se a nossa cultura, se a nossa história não forem preservadas e não forem valorizadas. Depois, outro projeto que foi aqui também já várias vezes sublinhado e que para nós é um grande orgulho, mas queremos com mais ambição, o Centro Ibérico para a Investigação e Luta contra Incêndios Florestais. Estes 3 projetos representam um investimento de 73,3 milhões de euros e representam um apoio do POCTEP de 54,5 milhões de euros. E, portanto, minhas amigas e meus amigos da cooperação, não é por falta de verbas que não se fazem os projetos. Nunca vi um bom projeto ficar sem apoio. Obviamente que muitas das vezes demoramos uma década ou 2 a mais do que aquelas que gostaríamos, mas é isso que agora temos que fazer. Este é um momento, nós vivemos um momento único em todos os aspectos. Passámos de uma pandemia, a pandemia ensinou-nos que nada é garantido. Pois, e se dúvidas tivéssemos, vejam o que é que esta invasão brutal, o que é que esta guerra brutal nos veio mostrar outra vez, é que não tenhamos nada como garantido. E, portanto, vejam que esta guerra transformou a pandemia numa nota, a pandemia que abria jornais passou a ser uma nota de rodapé nos nossos televisores. E como em dias o nosso mundo se transforma. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que a Comunidade Europeia e hoje a União Europeia é e continuará a ser um projeto de paz. E os brutais invasores da Ucrânia provavelmente não esperavam a reação nem do povo ucraniano, nem a reação política que nos orgulha a todos que a União Europeia teve. Aliás, uma reação que também nos devemos orgulhar que teve durante a pandemia. Esta é a União Europeia que nos faz ter orgulho de ser cidadãos europeus. E é isto que nós queremos com a cooperação. Ser cidadãos europeus, com direitos, também com grandes responsabilidades e que estejamos também dispostos a fazer sacrifícios pela nossa cidadania europeia, porque nós lutarmos ao lado do povo ucraniano, estar ao lado do povo ucraniano, vai obrigar-nos a fazer sacrifícios. Esses sacrifícios serão minorados se trabalharmos em conjunto e com a cooperação. Por isso, hoje é um momento bom, hoje saúdo as 3 comunidades, saúdo-vos pela visão, saúdo-vos pela estratégia, agradeço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro ter-nos recebido, agradeço a todos os autarcas do Algarve, a vossa união, a vossa visão estratégica. É um momento único de fundos comunitários, mas não basta existirem os recursos. Temos que os afetar àquilo que é prioritário para os nossos territórios. Mais importante às vezes do que as verbas é aquilo que queremos fazer com essas verbas, e o que queremos é transformar os nossos territórios que tenham um caminho de desenvolvimento sustentável e aprendamos com a pandemia, aprendamos que nada é dado como adquirido. E às vezes eu penso, eu no início da pandemia, ingenuamente, ainda tinha a ilusão que a pandemia nos ia mudar como seres humanos. Uma vez que a pandemia não nos mudou como seres humanos, eu espero, infelizmente, não nos mudou como seres humanos, tornou-nos mais egoístas, menos solidários, ao contrário do que eu, por exemplo, como cidadã, ingenuamente pensava. Que esta guerra, que esta brutal invasão, nos faça refletir e que a cooperação nos inspire a todos para sermos mais solidários,
mais unidos e menos egoístas. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Agradecendo a todos que permaneçam nos vossos lugares, segue-se a assinatura do novo protocolo de cooperação transfronteiriça, que substituirá os já extintos acordos de cooperação transfronteiriça Algarve-Andaluzia e Alentejo-Andaluzia, cujos termos foram aprovados pela Sra. Secretária de Estado para a Valorização Territorial no dia 28 de janeiro passado, através do despacho número 1548/2022. Assinamos, rubricamos todas? Rubricamos tudo? Não, só no final. Só aqui? Sim. Mas quer que rubrique as outras? Não, Não? é só uma. Assim só é? Sim. Pronto, então tá. Sí, un momento, voy. Sí, vamos. ¿Puedes ir? Sí, para lá. Eu... Podemos tirar uma Vale. sem máscara, mas já temos as 3 vacinas. Polinário, tiramos uma sem máscara, já temos as 3 vacinas. Pronto.
Queríamos convidar todos. Abre a porta. Queríamos convidar. Queríamos convidar todos.